Minha namorada me apresentou a família dela como marido temporário. Todo mundo riu como se fosse a coisa mais engraçada que já tinham ouvido. Eu saí andando, calmo e resoluto. Ela me chamou de mesquinho. Uma semana depois, a vida perfeita dela desmoronou. Conheci Dana quando ambos tínhamos 24 anos. Ela era confiante, perspicaz, o tipo de pessoa que entrava numa sala e dominava. Eu gostava disso nela. Namoramos por 2 anos antes de ela sugerir conhecer a família dela. Ela sempre adiava, sempre tinha uma razão, a mãe estava ocupada, o pai estava viajando, a hora não era certa. Nunca insisti porque imaginei que ela faria quando estivesse pronta. Quando ela finalmente marcou um jantar, fiquei aliviado. Pensei que significava que ela levava nosso relacionamento a sério. Comprei flores para a mãe dela, uma garrafa de vinho para o pai. Passei uma camisa que não usava havia 1 ano. Queria causar uma boa impressão. Os pais dela moravam numa grande casa colonial nos subúrbios. Carros bonitos na garagem, gramado bem cuidado, tudo impecável. A mãe dela abriu a porta e abraçou Dana como se eu não estivesse ali. Entreguei as flores, mas ela as pegou sem olhar. O pai dela apertou minha mão sem fazer contato visual. O irmão mais velho dela, Kyle, já estava sentado à mesa de jantar comendo pão. Ele não se levantou. O jantar começou bem. A mãe dela perguntou o que eu fazia. Respondi que era eletricista. Ela sorriu daquele jeito que as pessoas sorriem quando estão reprimindo um comentário. Kyle perguntou quanto isso pagava. Falei que era o suficiente. Dana interrompeu antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. Não se preocupem, ele é meu marido temporário. A mesa explodiu. A mãe dela cobriu a boca rindo. O pai dela realmente bateu na mesa. Kyle apontou o garfo para mim e falou, esperta, troque por um melhor antes dos 30. Dana estava sorrindo como se tivesse acabado de dar o melhor take da vida dela. Fiquei ali sentado por uns 5 segundos, não porque estava processando, mas porque estava decidindo se existia alguma versão daquilo que não fosse exatamente o que parecia. Não existia. Coloquei o guardanapo na mesa, levantei e disse, obrigado pelo jantar. Então saí. Sem gritaria, sem cena. Apenas fui embora. Dana me alcançou na garagem. O que você está fazendo? Você vai embora mesmo agora? Respondi que sim. Ela cruzou os braços. Você está sendo tão mesquinho. Falei, foi uma piada. A família inteira dela estava olhando pela janela, mas eu não me importei. Ela continuou, você está jogando fora 2 anos por causa de um comentário? Puxei meu braço de volta. Você me apresentou a sua família como descartável. Isso não é um comentário. É como você me vê. Ela começou a fazer aquela coisa de chorar mais alto para fazer você se sentir culpado. Costumava funcionar, mas não mais. Entrei no carro e fui embora. Aqui é onde a vida perfeita dela começou a rachar. Dana tinha construído toda uma imagem, a grande namorada, a garota que tinha tudo sob controle, apoiadora, amorosa, leal. Todas as amigas acreditavam nisso. O círculo social dela girava em torno dessa versão dela que não existia de verdade. Mas Jace, uma amiga que me mandou mensagem, tinha estado num brunch com Dana 3 semanas antes do jantar. Dana contou para a mesa toda que estava me mantendo por perto até algo melhor aparecer. Ela disse que eu era bom por enquanto, mas não para sempre. Jace não falou nada na época. Mas depois de ver Dana aparecer no meu trabalho, soluçando e se fazendo de vítima, algo mudou. Jace contou para 2 pessoas o que Dana disse no brunch. Essas 2 pessoas contaram para outras. Em uma semana, as amigas mais próximas de Dana já estavam se afastando. Uma delas, uma garota chamada Brooke, tinha um namorado sobre quem Dana também tinha feito comentários pelas costas, chamando ele de tapa-buraco. Brooke confrontou Dana diretamente. Dana negou tudo, mas o padrão era óbvio demais. Ela tinha ranqueado cada namorado no círculo de amigas delas. Fez comentários sobre quem estava se contentando e quem poderia fazer melhor. Tratava relacionamentos como audições e os parceiros dos outros como figurantes temporários. O círculo de amigas dela não explodiu da noite para o dia, mas sangrou lentamente. Os convites pararam. Os grupos de mensagem ficaram em silêncio. Dana começou a postar sobre pessoas tóxicas e amigas falsas, o que só piorou as coisas porque todo mundo sabia que ela era o denominador comum. Kyle me ligou 1 mês depois. Não sei como conseguiu meu número. Ele falou que Dana estava um caco e perguntou se eu consideraria conversar com ela. Respondi, ela me chamou de marido temporário na frente da sua família toda e vocês todos riram. Por que eu ajudaria vocês a limpar essa bagunça? Ele desligou. Eu não destruí nada. Eu só fui embora. E a verdade fez o resto. Fui banido de um buffet de comida à vontade, então fiz questão de que o dono nunca mais comece em paz. Sou um competidor de alimentação. Não profissionalmente, nem no YouTube, apenas um cara que consegue devorar uma quantidade absurda de comida quando motivado. Meus amigos me chamam de ovácuo. Meu médico me chama de anomalia médica com colesterol excelente. Tenho 1,85 m, 77 kg, e consigo comer 5 kg de macarrão numa só sentada. Não pergunte como eu sei disso.
Envolveu uma aposta, um saco de macarrão tamanho atacado e um colega de quarto muito preocupado. Para contextualizar, não tenho cara de competidor de alimentação. Tenho cara de pessoa normal. Magro, biótipo comum. As pessoas olham para mim e assumem que eu como salada. Então me veem devorar 5 quilos de macarrão e a visão de mundo delas desmorona como um soufflé. Meu metabolismo é sobrenatural. Meu médico fez exames. Minha tireoide está normal. Minha capacidade estomacal está acima do percentil 99, o que em terminologia médica significa como você está vivo. Eu apenas processo comida de forma diferente. Sempre foi assim. Minha mãe costumava brincar que me alimentar era como encher uma piscina com uma mangueira de jardim. Você nunca vê o nível da água subir. O buffet Golden Dragon era o meu lugar. Comida à vontade. $12. Sushi, arroz frito, chow mein, pernas de caranguejo às sextas-feiras. Eu ia todo domingo depois da igreja com meu amigo Terrence. Ficávamos por 2 horas. Comíamos até a mesa gemer. Deixávamos uma boa gorjeta. Voltávamos na semana seguinte. O dono, Sr. Shen, começou a me observar por volta do 3º mês. Não de forma amigável, mas como se estivesse calculando o próprio prejuízo. Ele ficava perto da estação de sushi e contava quantos pratos eu pegava. Ele sussurrava com os cozinheiros quando eu me dirigia para as pernas de caranguejo. Começou a enviar funcionários para minha mesa para perguntar se eu precisava de uma pausa. Minha resposta era sempre, estou bem, mas vou querer mais pernas de caranguejo. No 5º mês, o Sr. Shen se aproximou diretamente da minha mesa. Você come demais. Respondi, é comida à vontade. Ele retrucou, há limites. Apontei para a parede, a placa diz comida à vontade. É disso que estou comendo. Do que posso? Ele insistiu, você está me fazendo perder dinheiro. Falei, então aumente o preço. Ele não aumentou o preço. Ele me baniu. No domingo seguinte, Terrence e eu entramos no restaurante. A recepcionista nos parou. Sinto muito, vocês não podem comer aqui. Perguntei por quê. Ela respondeu, o dono os colocou numa lista de restrição. Uma lista de restrição num buffet, como se eu tivesse sido sinalizado pelo departamento de segurança por comer muitos pastéis. O Sr. Shen apareceu atrás dela. Você está banido. Você come demais. Não é bem-vindo aqui. Respondi, está escrito comida à vontade na sua placa. Ele fechou a cara, não para você. Ele apontou para a porta. Olhei para Terrence. Terrence olhou para mim. Fomos embora. Mas eu não esqueci. Porque comida à vontade significa comida à vontade. Banir alguém por comer demais num restaurante de comida à vontade é como banir alguém de uma piscina por se molhar demais. Fui ao site do Procon, registrei uma reclamação, descrevi a situação, restaurante anuncia comida à vontade, cliente come o quanto pode, cliente é banido por comer o que foi anunciado. Incluí uma foto da placa lá fora que dizia comida à vontade, $12. Depois fui ao Google Avaliações, deixei um texto detalhado, honesto, de 1 estrela, comida ótima, porções enormes, a menos que você realmente as coma, aí você é banido. A placa de comida à vontade deveria dizer parte do que você pode comer, a nosso critério ponto. Em uma semana, minha avaliação tinha 47 respostas. Acontece que eu não era o único. Uma mulher falou que foi convidada a se retirar depois do 3º prato. Uma família contou que o filho adolescente foi informado de que estava comendo rápido demais. Um homem relatou que o dono o seguiu até a estação de sobremesas e disse, talvez só mais uma. As avaliações começaram a se acumular, todas com o mesmo tema, o buffet de comida à vontade que punia você por comer. Então fiz a coisa que fez o Sr. Shen perder o sono. Organizei um grupo. 12 pessoas, todos grandes comilões entre amigos e colegas de trabalho, além do irmão de Terrence, que tem 1,96 m e 136 kg de puro apetite. Chamei o grupo de A Festa de Domingo. Todo domingo, um membro diferente da festa de domingo ia ao buffet Golden Dragon sozinho, pagava os $12, comia o máximo que humanamente possível. Quando eram convidados a se retirar ou banidos, eles registravam uma reclamação no Procon e deixavam uma avaliação detalhada. Em 6 semanas, o Golden Dragon tinha 12 novas avaliações de 1 estrela e 8 reclamações no Procon, todas de pessoas diferentes, todas descrevendo a mesma coisa, ser punido por comer num restaurante de comida à vontade. A avaliação do Google do Sr. Shen caiu de 4,2 para 3,1. Isso é uma sentença de morte para um restaurante. Ele tentou lutar. Respondeu às avaliações dizendo que o cliente foi perturbador, que foi rude com os funcionários, que assediou outros clientes. Nada disso era verdade. Cada membro da festa de domingo era educado, dava boa gorjeta, comia quieto. O único crime era o consumo. Então um blogueiro de culinária local descobriu a história com o título Buffet Golden Dragon bane clientes por comerem demais. O artigo viralizou no subreddit da nossa cidade. 3.000 votos, 600 comentários. O comentário principal dizia, imagine abrir um restaurante de comida à vontade e ficar surpreso quando alguém come tudo o que pode. O Sr. Shen me ligou, não sei como conseguiu meu número, e disparou, você está arruinando meu negócio. Respondi, você me baniu por comer o que você anunciou.
Ele continuou: eu perco dinheiro quando você come. Falei: então mude seu modelo de negócio. Cobre por prato, cobre por quilo, cobre o que quiser. Mas não coloque comida à vontade numa placa e depois banir quem aceita a oferta. Ele ameaçou: vou te processar. Perguntei por quê: por comer, por deixar avaliações honestas. Completei: você anunciou comida ilimitada e eu comi comida ilimitada. Isso não é um processo. É uma transação. Ele não processou. Ele fez algo melhor. Ele tirou a placa de comida à vontade. Substituiu por buffet, preço fixo, a gerência se reserva o direito de limitar porções. Honesto, preciso, e completamente dentro dos direitos dele. A festa de domingo foi dissolvida. As avaliações pararam. A classificação do Sr. Shin subiu lentamente de novo. Porque a comida dele era genuinamente boa. Sempre foi boa. O problema nunca foi a comida. Foi a promessa que ele não podia cumprir. 3 meses depois, entrei no Golden Dragon. O Sr. Shen me viu da cozinha, saiu e parou na minha frente. Um prato, $12, sem pernas de caranguejo. Combinado. Comi um prato, dei 30% de gorjeta, fui embora. No domingo seguinte, voltei. Um prato, sem pernas de caranguejo, boa gorjeta. O Sr. Shen assentiu para mim da cozinha. No domingo depois daquele, ele colocou um prato de pernas de caranguejo na minha mesa antes de eu sentar. E a única coisa que ele falou foi: não conte para os outros. Aquele único prato de pernas de caranguejo não autorizado, fora do cardápio, por baixo dos panos, foi a coisa mais próxima de um tratado de paz que já assinei. E também a coisa mais deliciosa que já comi. Porque a vitória tem gosto melhor com manteiga. Quando você teve que escolher entre 2 vidas? Sou paramédico há 12 anos. Vi coisas que quebrariam a maioria das pessoas: acidentes de carro, overdoses, queimaduras, afogamentos, bebês que não choram quando nascem, velhos que morrem no meio da frase. Você cria uma armadura. Precisa. Senão, não dura um ano. Mas há um chamado que não consigo brindar, porque aquele chamado me pediu para fazer o impossível. Escolher. Foi um incêndio residencial de 3 alarmes. Um prédio de apartamentos na Rua 4. Recebemos o chamado às 2h47 da manhã. O caminhão de bombeiros já estava no local quando chegamos. Chamas no 2º e 3º andares, fumaça tão densa que dava para sentir o gosto do estacionamento. O chefe dos bombeiros nos informou: 2 pessoas confirmadas presas no 2º andar, apartamento 2B, uma mulher e uma criança. A escada estava comprometida. Acesso por escada no lado leste. 2 pessoas, um apartamento, uma escada, tempo acabando. Eu e meu parceiro Kyle subimos com a equipe. A janela do 2B tinha explodido. Fumaça saindo pela moldura. Eu conseguia ouvir gritos lá dentro, uma mulher, agudos, em pânico. E por baixo disso, mais baixo, uma criança chorando. Entrei pela janela primeiro. A visibilidade era de menos de 1 metro. O calor sufocante. Ajoelhei-me, rastejei. Encontrei a mulher no corredor, de bruços, tossindo tão violentamente que o corpo dela convulsionava. Queimaduras nos braços, de onde ela tentará abafar as chamas com as mãos. A camisola estava chamuscada. Ela estava consciente, mas mal meu bebê. Meu bebê está no quarto. Por favor. Olhei pelo corredor. A porta do quarto estava parcialmente aberta. As chamas subiam pela parede esquerda. O teto começava a ceder. A integridade estrutural estava falhando. Minutos, talvez menos. Kyle estava atrás de mim. Ele agarrou a mulher. Estou com ela. Vai. Rastejei até o quarto. Encontrei a criança, um menino de aproximadamente 3 anos, inconsciente, num berço. A fumaça o pegou. O rosto dele estava cinzento. Não respirava. Agarrei-o, segurei-o contra o peito. Virei-me para voltar para a janela. Foi quando o teto desabou. Não o teto inteiro, mas uma seção entre mim e a janela. Uma viga em chamas e drywall bloqueando o caminho que Kyle usou para tirar a mulher. Eu estava preso num quarto em chamas, segurando uma criança de 3 anos inconsciente. Só que não havia saída. Havia 2. O quarto tinha uma segunda janela, de frente para o beco, sem escada. Mas havia uma escada de incêndio, velha, enferrujada, um andar abaixo. Se eu soltasse a criança na escada de incêndio, ela cairia cerca de 2,5 metros numa plataforma de metal. Ele poderia sobreviver, talvez não. Estava inconsciente, não podia amortecer a queda nem se proteger. Se eu saísse pela janela segurando, cairíamos os 2. Não conseguiria sustentar meu peso e o dele num corredor de escada de incêndio enferrujado com um braço só. O fogo se aproximava. O ar ficava mais rarefeito. O menino nos meus braços não respirava. Eu tinha talvez 90 segundos. Apertei o rádio. Comando: estou preso no quarto do 2B. Teto desabou. Estou com a criança. Ele não está respirando. Preciso de uma escada no lado do beco agora. A resposta veio: a equipe da escada está se reposicionando. Tempo estimado: 3 minutos. 3 minutos, sendo que eu tinha 90 segundos.
Olhei para a janela, olhei para o menino, olhei para o fogo vindo em nossa direção como uma coisa viva. Tomei a decisão que me assombra todos os dias desde então. Comecei a RCP ali mesmo, no chão de um quarto em chamas. Compressões no peito de uma criança de 3 anos. 2 respirações, 30 compressões, 2 respirações, 30 compressões. A fumaça estava nos meus pulmões, meus olhos lacrimejavam, o calor formigava a pele da minha nuca. Vamos. Vamos. 15 segundos, nada. 30 segundos, nada. 45 segundos, o fogo já estava no batente da porta. Então ele tossiu. Uma tosse pequena e úmida. Depois outra. Depois ele estava chorando. Fraco, quase inaudível, mas respirando. Peguei-o, fui para a janela. A escada de incêndio estava abaixo, enferrujada, incerta, mas era a única opção. Abaixei o máximo que meus braços alcançavam. Então o soltei. Ele caiu 2,5 metros, atingiu a plataforma de metal, chorou mais alto, o que significava que estava vivo. Chorar significava respirar. Respirar significava vivo. Saí pela janela, saltei para a escada de incêndio. Meu tornozelo gritou quando aterrissei, mas não importava. Agarrei-o, carreguei-o pelo restante do lance. Cheguei ao beco, corri para a frente do prédio. A equipe da escada estava lá. Kylie também. A mulher estava numa maca, consciente, gritando pelo bebê dela. Coloquei o menino nos braços de um socorrista. Ele está respirando. Inalação de fumaça. Comecei a RCP aproximadamente 3 minutos após o resgate. Ele respondeu. Levaram-no, colocaram oxigênio. A cor dele começou a voltar, o rosa substituindo o cinza. Sentei no meio-fio. Minhas mãos tremiam. Minha nuca estava com bolhas. Meu tornozelo provavelmente estava fraturado. Não sentia nada disso porque a adrenalina ainda percorria meu corpo como eletricidade. Kylie sentou ao meu lado. Você está bem? Respondi, soltei uma criança de 3 anos numa escada de incêndio. Ele falou, ele está vivo. Caiu 2,5 metros. E está vivo. Por sua causa. A mulher sobreviveu, queimaduras de 2º grau, inalação de fumaça, 2 semanas no hospital. O menino também sobreviveu, concussão leve da queda, danos pulmonares pela fumaça que resolveram em 3 dias. 3 dias. Ele passou de cinzento e sem respirar no chão de um quarto em chamas para brincar com brinquedos numa cama de hospital em 3 dias. A investigação do incêndio encontrou a causa, fiação defeituosa na parede. O proprietário havia sido notificado 2 vezes por violações elétricas, mas nunca consertou. A família havia registrado queixas, mas nada aconteceu até a parede pegar fogo às 2 da manhã e uma mãe com o filho ficarem presos. Visitei-os no hospital. A mulher agarrou minha mão. Você salvou meu filho. Respondi, eu o soltei numa escada de incêndio. Ela falou, você o trouxe de volta à vida e depois o soltou num lugar seguro. Isso não é soltar. É entregar. O menino estava dormindo na cama ao lado dela, respirando, cor nas bochechas, um cachorro de pelúcia debaixo do braço que uma enfermeira lhe dera. Eu os visito uma vez por ano, no aniversário dele. Ele tem 7 anos agora. Não sabe quem eu sou. A mãe dele me apresenta como amigo da mamãe. Ele me mostra seus brinquedos, conta sobre a escola, coisas normais de criança. Ano passado ele me mostrou um desenho que fez, uma figura de palito num capacete amarelo carregando uma figura de palito menor. Abaixo, na letra agarranchada de uma criança de 7 anos, o herói que voa. Eu não vou. Eu o soltei 2,5 metros numa plataforma de metal enferrujada num beco em chamas. Chamar aquilo de voar é a coisa mais generosa que alguém já disse sobre os piores e mais importantes 90 segundos de toda a minha carreira. Porque escolher entre 2 vidas não é algo que te ensinam no treinamento. Minha namorada ria do meu hobby musical até que a colega de quarto dela disse, se você não namorar ele a sério, eu vou. De repente, ela começou a agir como se fosse minha fã número 1. Minha namorada, Kayla, tinha acabado de insistir que eu tocasse alguma coisa para o aniversário da colega de quarto dela no nosso apartamento. Ela apresentou a ideia como algo fofo, como se fosse uma animação de fundo divertida enquanto todo mundo conversava. Mas eu percebia que ela não levava aquilo a sério. A razão era simples, Kayla nunca tinha me perguntado sobre minha música. Eu tocava piano desde o ensino médio, principalmente como uma forma de relaxar depois de dias longos. No último ano, comecei a compor minhas próprias peças. Não era algo que eu ostentasse, mas significava muito para mim. Quando Kayla sugeriu que eu tocasse para a colega de quarto dela, passei a semana inteira planejando o que apresentaria. Rearranjei o pequeno piano digital na sala, testei as caixas de som e pratiquei as transições entre as músicas para que tudo fluísse suavemente. Queria impressionar Kayla de verdade, quem sabe, fazê-la se apaixonar. Mas toda vez que tentava compartilhar o que estava planejando, ela simplesmente me dispensava com a mão. Apenas mantenha calma, repetia. Ava não gosta de coisas intensas. No momento em que comecei a montar a estrutura, ajustando o suporte e passando cabos pela parede, Kayla se jogou no sofá e abriu o TikTok. A propósito, não transforme isso num show, acrescentou sem olhar para cima. Apenas um aniversário tranquilo.
Assenti e continuei trabalhando, tentando não deixar o tom dela me incomodar. Ajustei a altura do teclado, verifiquei o pedal de sustain e toquei alguns acordes suaves para testar o volume. Kayla nem sequer olhou para cima. Ela continuou rolando a tela, rindo ocasionalmente de algo no celular. Eu tinha passado meses aprendendo técnicas mais avançadas por conta própria, ficando acordado até tarde praticando, assistindo a tutoriais e experimentando melodias originais. Kayla nunca tinha me pedido para tocar nada, a menos que fosse para as redes sociais dela. Quando comecei a tocar uma peça baixinho, ela suspirou. Isso é meio dramático, murmurou. Talvez faça algo mais casual. Parei no meio da frase e assenti, mesmo sabendo que a peça não era nada dramática. Era apenas reflexiva. Mas Kayla sempre tratou minha música como ruído de fundo, algo moderadamente interessante que não merecia atenção real. Espera, você vai tocar música ao vivo? A voz veio da porta. Ava tinha chegado mais cedo do que o esperado, ainda vestindo o blazer do trabalho, o cabelo ligeiramente bagunçado pelo vento lá fora. Ela parou no corredor, os olhos percorrendo o teclado e a configuração das caixas de som. Sim. Só estou preparando para hoje à noite, eu disse, ajustando o cabo do pedal. Ava se aproximou, sua expressão genuinamente curiosa. Isso é incrível, falou. Nem sabia que você tocava. Diferente de Kayla, ela não apenas olhou e seguiu em frente. Ela realmente ficou ali enquanto eu testava o som novamente, ouvindo atentamente enquanto tocava alguns acordes. Isso soa muito bem, disse baixinho. É algo que você compôs? Assenti, ligeiramente surpreso. A maioria das pessoas assumia que tudo era versão cover. Sim, é só algo em que tenho trabalhado. Ava se encostou no balcão, observando enquanto eu tocava outra pequena sessão. Não sabia que caras da nossa idade compunham coisas. Achei que não conseguiam, continuou. Meu ex só sabia 3 acordes de violão e tocava a mesma música repetidamente. Ri baixinho, mas ela continuou fazendo perguntas. Há quanto tempo eu tocava, se eu tinha aulas, que tipo de música me inspirava. Contei que tocava desde o ensino médio, que era autodidata, e que o tipo sobre amor me inspirava. Ela me contou que tocava piano quando era mais nova e sempre se arrependeu de ter parado. Começamos a conversar sobre música enquanto eu ajustava os níveis de volume. Ela mencionou ter viajado no ano passado e ouvido músicos ao vivo em pequenos cafés, como amava a atmosfera e desejava poder criar algo assim. Você sempre foi tão bom, Ava perguntou, inclinando-se ligeiramente para mais perto. Eu adoraria ouvir mais algum dia. Meu peito apertou ligeiramente. Kayla nunca tinha perguntado isso, nem uma vez em quase 2 anos de namoro. Eu tocava baixinho enquanto ela assistia a TV, praticava no quarto com fones de ouvido, até gravei uma peça para o aniversário dela, e ela mal reagiu. Kayla escuta quando você pratica, Ava perguntou casualmente. Hesitei. Às vezes, eu disse, embora soubesse que não era verdade. Ava inclinou a cabeça. Isso é surpreendente. Ela sempre brinca que você fica mexendo no teclado. Fez uma pausa, pensando. Na verdade, agora que penso nisso, nunca a ouvi mencionar nada que você tenha composto. Aquilo me atingiu mais do que eu esperava. Eu praticava quase todas as noites, mas na maioria das vezes Kayla continuava assistindo a programas ou rolando o celular. Ava deve ter notado minha expressão, porque sorriu gentilmente. Perda dela, disse. Você tem talento de verdade. Olhei de relance para o sofá, onde Kayla olhou brevemente antes de voltar ao celular. Ava também notou e deu um pequeno sorriso de canto. Parece que alguém finalmente percebeu que você existe, sussurrou. Toquei uma pequena peça em que estava trabalhando, algo calmo e em camadas, e ela ficou completamente imóvel o tempo todo. Quando terminei, ela soltou um suspiro baixo. Isso foi lindo, disse suavemente. Então ergueu ligeiramente a voz, olhando para o sofá. Kayla, você já ouviu isso? Kayla olhou para cima, sua expressão se contraindo. Ele toca o tempo todo, respondeu, casualmente. Ava balançou a cabeça. Não, quero dizer, realmente ouviu. Isso é incrível. Ela se inclinou para mais perto, claramente impressionada. Se você não namorar ele a sério, eu vou, acrescentou em tom de brincadeira, embora sua voz carregasse sinceridade suficiente. A reação foi imediata. Kayla se levantou e caminhou até lá, seus movimentos visivelmente mais bruscos. Desde quando vocês dois estão tendo um show particular? Perguntou, posicionando-se ao lado de Ava. Ava deu de ombros inocentemente. Desde que percebi que seu namorado é realmente talentoso e você tem ignorado isso. Kayla forçou uma risada. Eu o ouço o tempo todo, disse rapidamente. Não é, querido. Não respondi imediatamente. Ava inclinou a cabeça. Sério? Porque eu nunca vi você parar para ouvir. Kayla cruzou os braços. Bem, talvez ele devesse tocar algo mais animado, retrucou, de repente crítica. Isso foi meio lento. Lembrei a ela que ela mesma tinha pedido para eu manter a calma. É, mas não calma ao ponto de ser chata, respondeu rapidamente. Ava riu e falou, esse é o tipo de música que ele gosta. Você ao menos conhece seu próprio namorado. Kayla imediatamente deu um passo à frente e agarrou meu braço levemente. Podemos conversar, sussurrou.
Ava se recostou na cadeira, claramente divertida, enquanto Kayla me guiava para o corredor. Há quanto tempo ela está flertando com você? Kayla sibilou no segundo em que ficamos fora do alcance auditivo. Ela não está flertando, eu disse calmamente. Ela só gosta da música. Ela não para de te elogiar, Kayla rebateu, cruzando os braços com força. Olhei para ela como se estivesse louca e apontei. Por que você nunca me elogiou uma vez? Isso não é verdade, ela respondeu instantaneamente. Eu apoio sua música. Balancei a cabeça. Não, você tolera quando é conveniente. Há uma diferença. Kayla revirou os olhos. Você está sendo dramático. Estou, perguntei baixinho. Quando comprei este teclado, você me disse que foi meio desperdício porque eu já tinha fones de ouvido e Spotify. Quando passei 3 fins de semana aprendendo aquela peça que acabei de tocar, você me disse que tudo soava igual e me pediu para baixar o volume porque estava assistindo a um reality show. Quando gravei aquela música para o seu aniversário, você ouviu talvez 10 segundos e depois perguntou se eu podia ajudar a escolher um filtro para sua postagem no Instagram. Kayla abriu a boca, depois a fechou novamente. E no mês passado, continuei, minha voz ainda calma mas mais firme agora, quando toquei enquanto suas amigas estavam aqui, você me disse para parar porque estava deixando a sala muito séria. Você literalmente me disse para voltar para o quarto e usar fones de ouvido. Isso não é justo, ela disparou. Eu sempre te apoiei. Sério, perguntei. Diga uma vez que você me pediu para tocar algo para você. Apenas uma. Ela pensou, e continuou pensando. Então lentamente começou a perceber que nunca tinha feito isso. Nenhuma vez. Foi quando o tom dela mudou para outra coisa. Certo, tudo bem. Talvez eu não tenha feito um grande negócio disso, mas foi intencional. Franzi ligeiramente a testa. Intencional. Sim, ela disse rapidamente, agarrando a ideia. Eu não queria que você ficasse acomodado. Se eu elogiasse tudo o que você faz, você poderia parar de melhorar. Eu estava te motivando. Não pude deixar escapar uma risada baixa e incrédula. Então, quando você chamou minha música de ruído de fundo, isso era motivação. Ela tentou argumentar mais, mas a interrompi apontando o óbvio. Kayla, motivação não é ignorar alguém por meses e de repente agir interessada quando outra pessoa nota. Ela olhou para a sala, onde Ava ainda estava sentada perto do teclado. Viu, você não se importou até que ela se importou, continuei. Agora, de repente, você está ouvindo. Agora, de repente, você está criticando. Agora, de repente, você quer me puxar de lado e questionar ela. Seus olhos se arregalaram e, em vez de discutir, ela finalmente olhou para baixo. Talvez Ava estivesse certa, admitiu. Talvez eu não te conheça. Eu disse, talvez, e voltei para onde Ava estava pressionando teclas aleatórias tentando soar como eu.